Bem-vindos de volta ao Recapitulando Filmes. Hoje eu vou recapitular um filme de comédia de romance, de 2007, com o nome Território Virgem. Então vamos começar o filme. Começa mostrando um homem que estava pintando na igreja. Ele nos diz que ele pinta há muito tempo, mas até agora ele não tem nenhum dinheiro, então ele vai ao padre da igreja para pedir dinheiro. Mas quando ele chega lá, ele descobre que o pai morreu devido a uma doença chamada peste. E sabendo disso, ele fica muito desapontado porque agora ele não vai pegar seu dinheiro. Então ele vê o vestido do pai lá vestindo, ele decide ser pai, porque o pai não tem falta de nada, seja dinheiro ou respeito. Então vemos o Lorenzo que estava fugindo com medo do Gerbino. E ele finalmente consegue escapar do Gerbino, então diz aos seus companheiros para capturarem Lorenzo. Em qualquer circunstância, após o que os amigos de Lorenzo lhe dão um cavalo e pedem para ele sair da cidade. E Lorenzo faz o mesmo. Depois disso vemos uma garota chamada Pampania chorando, porque recentemente seus pais faleceram devido à doença da peste. Então Gerbino chega lá e simpatiza com ela, e pergunta o que ela vai fazer agora. Pampania diz a ela sobre isso que o rei da Rússia vai vir aqui em breve, e ela vai se casar com ele. Ouvindo Gerbino diz a Pampania que seu pai se endividou demais comigo, e agora depois de sua morte toda sua propriedade se tornou minha. Então se você quer salvar esta casa, então você tem que se casar comigo. Por outro lado, vemos Lorenzo correndo. Os guardas de Gerbino estavam por trás dele, entretanto vê um homem que era mudo e surdo. O homem diz a Lorenzo que costumava trabalhar como jardineiro perto, mas agora deixou de trabalhar lá. Então pensa Lorenzo que se ficar mudo e surdo, irá lá para se tornar jardineiro. Então pode conseguir um emprego para que ele também seja salvo dos guardas do Gerbino. E então ele sobe em uma árvore, e os guardas do Gerbino ultrapassam, mas logo o galho da árvore quebra. E Lorenzo cai e desmaia. Então alguns das freiras vêm até ele e a levam para a igreja. E era exatamente onde eles precisavam de jardineiro. Então as duas freiras começam a provocar Lorenzo, deixando-a inconsciente. Neste momento Lorenzo também recuperou a consciência, mas ele ainda não faz nada. Depois disso a cabeça da freira vem. Então as freiras dizem a eles que este homem é mudo e surdo. E então eles o contratam como jardineiro enquanto Lorenzo estava tomando banho. Então duas freiras vêm lá e se juntam a ele. Podemos entender vendo isso, é por isso que as freiras queriam um jardineiro surdo-mudo. Aqui então que se essas pessoas fizessem alguma coisa com ele, então sendo burro, ele não poderá contar a ninguém sobre isso. Em seguida, vemos Pampania em uma igreja com seus amigos e seus namorados. É onde Pampania diz a eles que ele tem uma segunda casa naquela cidade, onde ela vai casar com o rei da Rússia. Pampania pede a todos que venham lá. Só então Gerbino chega lá e pede Pampania: mentiras sobre o que você está falando, que eles estavam apenas rezando agora porque o rei da Rússia teve algum tempo para vir aqui. E Pampania também não queria ficar com Gerbino. Então ela faz um plano para ficar na igreja, mas era a mesma igreja em que Lorenzo trabalhou. Depois disso o resto da Pampina amigos também saem para visitar a casa dela ao lado na igreja. Quando duas freiras estavam preparando Pampania, é quando ela vê Lorenzo. A freira sorriu e disse sobre isso que ele trabalha aqui como jardineiro e o mudo é surdo. Depois de um tempo, quando uma freira estava levando Lorenzo dentro da floresta sozinho, Pampania percebe e entende que o que está acontecendo aqui. Ao mesmo tempo também vemos que Pampania está sentindo muito ciúme depois de ver tudo isso aqui. O rei Dzerzhinsky também chega ao palácio, mas seu Gerbino diz a ele que agora o Pampania está indo casar com ele, sabendo que Dzerzhinsky sai de lá com raiva. Mas aí um homem lhe diz lá fora que Pampania está esperando por ele em outra casa na cidade. Então Dzerzhinsky sai para ir lá com no outro lado. Quando Lorenzo estava em seu quarto, duas freiras trazem comida para ele. Na verdade, elas sabiam que é o que o resto das freiras fazem com Lorenzo, e que as freiras queriam fazer o mesmo com ela, mas até Lorenzo concorda com isso. No próximo dia em que Pampania estava carregando duas freiras com água quente para Lorenzo, então ela diz às freiras que tudo que vocês estão fazendo com Lorenzo é um pecado. Nisso a freira diz que não há nada de errado com isso, e você só está com ciúmes, e Pampania fica muito brava. E ela joga a água quente diretamente na cabeça de Lorenzo. Vendo que podemos entender que Pampania começou a gostar de Lorenzo deste lado quando Dzerzhinsky ia conhecer Pampania. Então Gerbino ataca Dzerzhinsky com seus guardas. No ataque todos os companheiros de Dzerzhinsky são mortos, mas Dzerzhinsky consegue escapar de lá. E aqui o sentimento de Pampin foi aumentando para Lorenzo. E Pampania, aqui está Lorenzo cantando uma música um dia. Então disso ela que ela é burra e não surda.
Então um dia ela vai sozinha alimentar o Lorenzo. Naquela hora ele tinha coberto o rosto. Então o Lorenzo não sabe que Freira é, então Pampania é vendado pelo Lorenzo e a beija e sai de lá. Mas essa coisa combina com o Lorenzo muito agora. Depois de alguns dias é hora de Pampania sair. Mas ela diz à freira-chefe antes de sair que Lorenzo é surdo, e ele está fingindo desde o começo. Na verdade Pampania não queria ver Lorenzo com nenhuma outra freira, por isso ele fez isso. Agora essa cabeça ninguém fica sabendo disso, então ela imediatamente despede Lorenzo. Então Lorenzo estava sentado do lado de fora, só então Pampania passa por Lorenzo, pede Pampania que ela também o leve com ela e Pampania concorda com isso. Do outro lado vemos Dzerzhinsky. E ele vê uma menina debaixo d'água, então ele começa a falar com ela enquanto Dzerzhinsky diz a ela que ele vai se casar com uma garota chamada Pampania. Ouvindo isso a menina mente que ela é Pampania. Agora já que Dzerzhinsky nunca tinha visto Pampania, ele confia nas palavras dela. E aqui Dzerzhinsky também gosta muito daquela garota. Por outro lado Lorenzo e Pampania chegam em sua casa. E enquanto eles conversavam então Lorenzo diz que ele ama muito aquela garota que tinha vendado os olhos naquele dia e ele vai se casar com ela. Pampania diz sobre isso: como você o reconheceria quando você nem viu o rosto dele? Diz Lorenzo que eu vou encontrá-lo de qualquer jeito e me casar com ele. Diz Pampania que se você beijar outra pessoa você vai esquecê-lo, mas se você não tenho certeza disso, para que você possa me beijar e ver. Na verdade Pampania queria que Lorenzo descobrisse que ele tinha vendado ela naquele dia. Então Lorenzo estava se aproximando de Pampania. Quando Gerbino chega lá com seus guardas, vendo ele, Lorenzo fala sobre brigar com ele. E quando a luta começa, Lorenzo não suporta Gerbino, mas Pampania o impede antes que Gerbino possa matá-lo. E diz que se algo acontecer com Lorenzo, ela não vai se casar com ele. Ouvindo isso, Gerbino não mata o Lorenzo. Depois de um tempo a Pampania sente que o Gerbino pode matar o Lorenzo a qualquer momento. Então ela diz ao Gerbino para se casar agora. Ao mesmo tempo ela também lhe diz isso, que depois do casamento ela teria que deixar o Lorenzo. Gerbino considera esta aposta e manda 2 de seus guardas buscarem o pai. Então depois que o pai veio, quando ele estava falando com Pampania, ele dá dinheiro ao pai e diz que ela não deve se casar. Com isso então ele atrasa o casamento o máximo que pode e o pai também concorda em fazê-lo. Pegando dinheiro aqui também os guardas de Gerbino vão soltar Lorenzo na floresta. Aqui ele tinha um plano para matar Lorenzo, mas antes disso Lorenzo os mata. Ele então vê Dzerzhinsky a caminho da casa de Pampini, então ele também sai para ir na mesma direção. Por outro lado Pampania e Gerbino começam a se casar. Durante isso ele começa a adiar o casamento, amando de Pampania, devido ao qual Gerbino fica muito bravo. Então ele assusta o pai e pede para ele se casar logo, e o pai também começa a fazer o mesmo por medo de Dzerzhinsky. Também vem lá e vendo a arma na mão Gerbino começa a correr de lá. Na mesma hora Lorenzo também vem. E depois Dzerzhinsky e Lorenzo juntos mate todos os guardas de Gerbino. Eventualmente Dzerzhinsky luta sozinho com Gerbino, em que Gerbino é incapaz de ficar na frente dele. E sua espada cai. Só então Lorenzo pede para vir lutar com Gerbino. Dzerzhinsky diz a Lorenzo sobre isso, que se você não pode matar ele eu vou matá-lo. E então Gerbino começa a lutar com Lorenzo ficando no poço. Mas durante essa luta Gerbino cai no poço, devido ao qual ele morre lá. Depois de toda essa Pampania chega lá e diz a Dzerzhinsky que ela não pode se casar com ele porque ela está em amor com Lorenzo. Então quando o rosto de Dzerzhinsky Pampina aparece, então ele diz a ela que você não é o Pampania que eu conheci no lago e quero me casar com o mesmo Pampania. Entretanto a menina do lago vem lá por trás. Mas aqui ficamos sabendo que a menina não é outra senão a amiga de Pampina, Melissa. Dzerzhinsky fica muito feliz em ver Melissa porque a amava. Então Pampania vira Lorenzo e propôs casamento. Mas diz Lorenzo que eu quero me casar com a mesma garota por causa da qual meus olhos estavam vendados. Naquele dia, ao ouvir essa pelia, pede ao Lorenzo para beijá-la. E ele entende o que o Lorenzo beija aquela garota é Pampania, aquela que o tinha vendado naquele dia. E ele concorda com o casamento. E o filme termina aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Então clique em gostei. Curtam a seguir, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E por favor, deixe seu like no vídeo e diga-nos no comentário como você gostou do vídeo. Eu vejo você em breve.